Vamos lá, abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos compartilhar desta palavra aqui junto com você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi então elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem então a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem então os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, subiu aos céus, virá do modo como vistes subir. Amém? Glória a Deus. Porque estamos olhando para o céu, não é? Quando existem tantas coisas que precisam ser feitas e realizadas aqui. A gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. Eu começo perguntando para você o seguinte: você tem o discernimento do lugar que Deus tem para a sua vida hoje? Você tem o discernimento do lugar certo para você estar hoje? Você tem o discernimento desse tempo que nós estamos vivendo, nesse dia que se chama hoje? Você tem clareza? Você tem discernimento? Você tem a revelação dos propósitos de Deus para a sua vida? E é sobre isso que nós iremos conversar hoje aqui um pouquinho a partir desse texto. Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens falando sobre chaves da relevância. E entramos em 2 chaves de relevância que são discernimento e revelação. Eu queria conversar um pouquinho com os irmãos e as irmãs no dia de hoje sobre isso. Quando falamos de relevância, e aí tem muitas pessoas que não conseguem entender isso, não conseguem perceber o significado de relevância. Relevância é aquilo que se destaca. Ser relevante é ser diferente. Relevância tem a ver com aquilo que é importante. Sabe, a nossa relevância está também na nossa importância, aquilo que sobressai, aquilo que aparece no meio, aquilo que se destaca. Nós falamos de relevância quando falamos daquilo que exerce influência. Percebem? Relevância é essas coisas. E todos nós, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, somos chamados para ser relevantes nesse tempo. Deus está chamando você nesse tempo para também ter uma vida relevante diante do Senhor e relevante no reino de Deus. O Senhor deseja isso para nós.
Não podemos aceitar a condição de ser apenas mais um no meio da multidão. Essa condição, irmãos, ainda que seja importante a gente estar no meio da multidão, porque nós estamos seguindo a Jesus, não é? Melhor estar no meio da multidão do que estar longe dela, do que estar fora dela. Mas Deus tem algo maior para você, Deus tem algo maior para a sua vida, e isso trata da questão da relevância. Pense de forma criativa, como você pode cooperar com o crescimento do reino. E eu creio que você pode ter, sim, uma vida relevante e abençoadora para a glória de Deus. Relevância vem com criatividade, relevância vem com proatividade, relevância vem com empreendedorismo, mas relevância também vem com graça, relevância também vem com carisma, relevância vem com presença de Deus, com glória de Deus na nossa vida. E tratando exatamente das chaves da relevância dessas últimas 2 semanas, semana passada e hoje, relevância vem com discernimento e revelação. Falando um pouquinho sobre essa questão do discernimento. O que seria o discernimento? Discernimento é esse toque do Espírito de Deus. Você já teve o toque do Espírito? Discernimento é esse toque. Discernimento é essa capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá de perceber aquilo que está acontecendo, de ter clareza a respeito dos fatos, de perceber aquilo que está acontecendo nesse tempo, seja nesse tempo físico, seja no mundo espiritual também. A percepção dos fatos é aquilo que os meus olhos e a minha mente não conseguem perceber de maneira natural, mas o Espírito Santo de Deus traz isso para nós. Entendemos que discernimento é dom do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, não é? Saber discernir, saber distinguir, saber diferenciar a minha vontade, as minhas coisas, daquilo que é a vontade do Senhor, daquilo que é querer do Senhor para nós. Já a revelação, que se alinha perfeitamente a esse sentido, a esse significado do discernimento, vem com uma palavra. Vem com uma mensagem de Deus para nós. Revelação é como uma cortina que se abre diante de nós. Aquilo que antes estava escuro, aquilo que antes estava obscurecido, aquilo que antes estava sem o entendimento, com a revelação, essa cortina se abre e aí eu consigo enxergar, perceber de uma maneira muito clara. A gente tem um exemplo bem legal em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo ele tem uma revelação e ele tem discernimento, né? Explicando isso para você. Em Atos 16, Paulo inicia a sua segunda viagem missionária. E ele então tem o desejo no seu coração de passar pelas igrejas que ele ajudou a fundar, a ser edificadas, na sua primeira viagem missionária. Então ele tem a intenção de voltar a essas igrejas, passar por elas, conversar com os líderes dessas igrejas e abençoá-las. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Paulo não conseguia entender por quê, mas à noite ele tem uma revelação. Ele tem uma visão de um homem macedônio diante dele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve a revelação, a percepção, que não era para ir novamente, visitar aquelas igrejas, mas antes ir para uma terra nova, para a região então da Macedônia, para ali começar um trabalho, iniciar um trabalho, ali então pregar a palavra do Senhor e abrir outros campos missionários. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo chega na cidade de Filipos e ali ele tem um discernimento. Porque foi a uma cidade, foi em outra, e quando ele chega em Filipos, ele então decide pela manhã ir até um lugar onde haviam algumas mulheres, e eles então vão para lá para orar, buscar o Senhor, se aproxima dessas mulheres, tem um diálogo com elas e uma porta logo se abre. Quando Lídia então abre o seu coração, ouvindo a mensagem do Senhor, e abre a porta da sua casa para ali iniciar um trabalho. Percebam aí a revelação e o discernimento como ação do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Paulo, abençoando a vida dele. Nós precisamos discernir 3 coisas a partir desse texto, que nos irão ajudar, que nos irão fazer crescer em relevância no reino de Deus.
A primeira delas é o lugar. Você, porventura, já se viu num lugar errado? Você já se viu num lugar equivocado? Você alguma vez já se perguntou assim, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente isso. Eu já vivi uma história dessa. O que eu estou fazendo aqui? Percebi num determinado momento que ali não era o meu lugar. É preciso a gente ter discernimento, clareza, do lugar que o Senhor deseja que a gente esteja. Eu estava vivendo uma crise entre ir para o ministério de tempo integral na igreja metodista ou continuar parcial, trabalhando, pastoreando, trabalhando e pastoreando. E aquela era uma situação muito desconfortável para mim, muito desconfortável para a minha vida. Eu vivia em crise o tempo todo por aquilo, mas eu tinha muita dúvida, muita inquietação em relação a isso. Eu me lembro de uma vez estar numa reunião, numa sala, e ali estava o dono da empresa, ali estava um advogado, ali estava um diretor, ali eu estava também, e se conversando vários assuntos, né? E eu preocupado com o reino, eu preocupado com as coisas da igreja. Teve uma hora que eu abaixei a cabeça, fiz uma oração breve a Deus e falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aquilo foi assim, crucial para mim, importante para a minha vida, sabe? Sabe o que eu entendo? Eu entendo que Deus tem um lugar certo para você. Eu entendo que Deus tem um lugar certo para as suas vidas. O lugar certo para os discípulos naquela ocasião era Jerusalém. O lugar certo para eles estarem era em Jerusalém. Eles ouviram depois do Senhor, permaneçam na cidade de Jerusalém, permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Alguns discípulos foram até no caminho de Emaús, mas o caminho de Emaús trouxe cegueira para a vida deles. Eles estavam lá em Betânia, quando então o Senhor os direciona, traz para eles o discernimento que eles deveriam estar, era na cidade de Jerusalém. Num primeiro momento foram até para a Galileia, se encontraram lá com o Senhor, mas como a gente viu na semana passada, nas mensagens que foram ministradas aqui, estar na Galileia, voltar a pescar, trouxe apenas frustração para o coração deles, para a vida deles. Eles conseguiram perceber que Jerusalém era o lugar ideal para eles estarem. Então, discirna o lugar certo para você estar diante do Senhor. E aí, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro lugar onde eu devo estar é um lugar espiritual. Meu primeiro lugar onde eu devo estar é junto ao Senhor. Meu primeiro lugar onde eu devo estar é um lugar espiritual, na presença de Jesus, é junto ao Senhor. É exatamente no centro da vontade de Deus. É ali que eu devo estar diante do Senhor. Nós temos um lugar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos fala que nós fomos assentados com Ele, nós estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. E não há lugar melhor para eu estar, senão num lugar junto de intimidade, num lugar de proximidade, num lugar junto à mesa do Senhor, com a minha vida diante dEle, diante da presença de Deus. Esse é o meu primeiro lugar. Eu preciso perceber isso. Aonde eu estou? Será que eu estou afastado do Senhor ou eu estou junto do Senhor? Assim como há um lugar espiritual para a gente estar, eu preciso também discernir o meu lugar físico, o meu espaço físico, aonde também eu devo estar. E aqui, preste atenção, aqui é uma conexão. Aqui é uma conexão, porque, observe, o meu lugar em Cristo, o meu lugar espiritual junto ao Senhor, define, me dá uma direção e o lugar aonde eu permaneço. Repetindo para você, né? E até para mim aqui também há uma conexão. O meu lugar em Cristo e o meu lugar espiritual no Senhor define a direção e o lugar aonde eu permaneço. Se eu estiver alinhado com Deus, se eu estiver junto ao Senhor, se eu estiver no centro da vontade de Deus, o lugar físico aonde eu estou
também é vontade e direção de Deus para a minha vida. Observa, Jonas, ele tinha que ir para Nínive. A direção de Deus para a vida dele foi para Nínive. No entanto, ele pega um navio e vai para Tarsis. Vai para um lugar totalmente diferente da vontade e da direção de Deus para a vida dele. Por quê? Porque o seu coração não estava alinhado com o Senhor. A gente também vê essa história em Abraão e Ló. Abraão orientado pelo Senhor, Abraão direcionado pelo Senhor, ele entende que precisava se separar do seu sobrinho Ló. E Abraão chega para o seu sobrinho Ló e fala assim: olha, querido, não dá mais para a gente continuar juntos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E quando Ló escolhe uma direção, ele escolhe uma direção pelos seus olhos. Ele tem uma direção para a sua vida, o lugar onde ele deveria estar, um lugar para onde ele deveria ir, pelos seus olhos, e não para aquilo que o Espírito de Deus poderia direcionar para ele. Ele vai pelo Vale do Jordão, e ele continua indo até parar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Já Abraão, de uma maneira diferente, vai para a terra de Canaã, vai para a terra da promessa, onde ali também estava a direção de Deus para a vida dele. A gente tem desses dois exemplos, eu tenho mais um para você. Filipe estava cheio de Deus, do poder de Deus. Filipe era um diácono na primeira igreja. Na igreja primitiva, ele era um diácono cheio da presença do Senhor e do Espírito Santo. Ele vai para Samaria, para ali fazer a obra de Deus. E ali num mover enorme, cheio da presença do Senhor, milagres acontecendo, coisas extraordinárias ali, sobrenatural de Deus mesmo vindo. De repente, Filipe é arrebatado. E ele é levado para o meio do deserto, onde uma pessoa aguardava a ele. Ali ele prega a palavra, ministra a palavra de Deus, e aquela pessoa se converte, e o Senhor depois retira Filipe de novo daquele lugar. Entende, querido, que eu posso estar no vale, eu posso estar no deserto, eu posso estar em qualquer um outro lugar físico, mas se eu estiver no centro da vontade de Deus, ali eu serei abençoado e cuidado pelo Senhor. Então discirna nesse tempo o lugar espiritual em Cristo Jesus. Você precisa se chegar a Ele, né? Você precisa ter o Senhor no teu coração, e você precisa estar no coração do Senhor, com a sua vida totalmente entregue ao Senhor. E discirna também os lugares físicos que você vier a percorrer, porque os lugares físicos que você vier a percorrer devem ser reflexos dos céus na sua vida, devem ser direção dos céus para a sua vida. Então, não se mova, não saia de um lugar sem uma direção de Deus para você. Percebe isso? No Antigo Testamento, no deserto, lá estava a tenda da aliança, na época de Moisés e todo aquele povo que saiu do Egito. E eles então se moviam no deserto de um lugar para o outro. Mas observa que eles somente se moviam quando uma nuvem, a nuvem que estava lá durante o dia, também se movia. Quando esta nuvem se movia, eles se moviam. Quando essa nuvem parava, eles também paravam. Discirna o lugar de Deus para você, seja você movido pelos céus, seja você orientado pelos céus nesse tempo. Então você tem clareza do lugar onde você está em Cristo Jesus, glória a Deus. E que essa clareza possa trazer também para o seu coração clareza do lugar físico onde você deve estar. O teu melhor lugar é no centro da vontade de Deus, é junto ao Senhor. E isso a gente tem como discernimento da parte de Deus. Às vezes o nosso tempo num lugar encerra, e Deus inicia um outro ciclo, num outro lugar. Eu me lembro muito bem, estava em Saracuruna, pastoreando aquela igreja. Um abraço para os nossos irmãos e irmãs lá de Saracuruna, de Duque de Caxias, que porventura vier assistir essa mensagem. Eu estava ali há 3 anos e era um tempo assim muito abençoador, muito propício, muito relevante para aquela cidade. Muito abençoador para a minha vida ali também. Mas Deus tem o tempo de todas as coisas, não é? E diante de uma inquietação, se era tempo de sair daquele lugar ou não, eu tive alguns sinais, Deus me deu alguns sinais. Um desses sinais veio a partir de uma fala de um dos meus filhos,
Eu tinha uma preocupação muito grande com o cuidado da igreja. E o meu filho chegou para mim e falou assim: pai, Deus vai levantar alguém para continuar cuidando desse trabalho, para estabelecer esse trabalho e abençoá-lo. E aquilo trouxe paz ao meu coração. E quando já estava definido de eu vir para Petrópolis, né, lugar onde eu estou hoje, eu creio, centro da vontade de Deus na minha vida, por discernimento de Deus para a minha vida, né, depois dessas coisas decididas, ainda havia uma inquietação no meu coração. E aí na igreja lá em Saracuruna, a gente tinha um banner grande, um banner bonito na entrada da igreja, não é? E num dia de semana houve assim uma chuva muito forte, um vento muito forte, e isso rasgou aquele banner de um lado ao outro. Eu me lembro que num sábado eu parei em frente à igreja, eu vi aquele banner rasgado, e aí por mais difícil que tenha sido, naquele momento Deus ministrou ao meu coração o seguinte: o seu tempo aqui terminou, o seu tempo aqui se findou. Eu estou estabelecendo um novo tempo para a sua vida. E quando Deus estabelece um novo tempo para a nossa vida, as coisas mudam. E eu fui direcionado para um outro lugar. Entende? Percebe? Deus tem um lugar para você, para a sua vida. Discirna nesse lugar. Primeiro, o melhor lugar onde você está é no centro da vontade de Deus. E o teu lugar fixo será um reflexo da direção de Deus para você, da direção de Deus para a sua vida. Uma outra questão que a gente encontra aqui nesse texto, que é bênção de Deus para nós, é eu poder discernir o tempo. Você já se apressou? Certamente sim, você já se apressou algumas vezes, tem que sair correndo da sua casa, porque senão você ia chegar atrasado. Não é? Você é apressado? Você é apressado? Você é lento, vagaroso demais? Geralmente as mulheres, né, falam que os seus maridos são muito lentos. Você, marido que está aí, querido, se levanta, agiliza. Não deixa a sua mulher falar isso a teu respeito, não é? Mas às vezes nós somos muito acelerados e às vezes nós somos também muito vagarosos. Né? Você já chegou em algum lugar bem antes da hora marcada? Né? Eu mesmo aqui, uma vez na igreja, com esse negócio de horário de verão, de trocar horário de verão e tal, trocou o horário de verão no celular, mas eu estava tão preocupado com aquilo, que eu fui lá e mexi no celular de novo. E em vez de eu chegar aqui próximo das 8 horas, para o culto das 8, eu cheguei aqui, era umas 6h30, mais ou menos, a igreja nem estava aberta ainda, eu fiquei lá embaixo aguardando. Às vezes, irmãos e irmãs, a gente se atrasa, a gente chega antes do tempo, a gente perde os horários. Você já perdeu uma prova porque você se atrasou? Mas deixa eu falar uma coisa para você, para a sua vida aqui hoje, no nome de Jesus. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus não se apressa e nem mesmo se atrasa. Eclesiastes, capítulo de número 3, vai confirmar isso para nós. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. No versículo de número 4 do texto que a gente leu, o Senhor Jesus disse assim: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Esperem na cidade de Jerusalém. Essa foi a ordem do Senhor. Esperem. Esperar. Eles esperaram durante 10 dias. Mas poderia ter sido 100 dias. Poderiam ter sido mais dias. A questão é que às vezes nós temos dificuldade para esperar o tempo. Dificuldade para compreender o tempo. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando do tempo cronos. Tempo cronos. O dia tem 24 horas. A mulher, ela precisa esperar normalmente 9 meses para dar à luz ao seu filho. Uma figueira nova, né, ela dá o seu fruto depois de 2 anos. Mas quando a gente olha para uma palmeira, algumas delas, para chegarem ao seu crescimento ideal, é preciso esperar aproximadamente 15 anos. Mas nós precisamos aguardar, entender, esperar. Esses são os tempos que foram, então, determinados pelo Senhor, estabelecidos pelo Senhor. Mas há também o tempo Kairos, o tempo de Deus. Tempo que Deus estabelece, e esse é que a gente precisa ter o discernimento. É esse que a gente precisa ter o toque do Espírito Santo de Deus. Alguém chega para Jesus e fala assim: Senhor, é este porventura o tempo em que o Senhor há de restaurar
o reino a Israel, Jesus diz assim: não vos compete saber épocas ou tempos que o Pai reservou para si, que o Pai resolveu para a sua própria exclusividade, não é? Mas há um tempo, ainda que algumas coisas são exclusivas do Senhor, como o dia da volta do Senhor, é coisa de Deus, é próprio de Deus. Eu não posso querer entrar numa de descobrir esse tempo, quando que é ou tudo mais. Mas tem algumas coisas, irmãos, no tempo que a gente pode discernir, que a gente pode perceber. Observa o que está escrito lá em Mateus capítulo de número 16. Eu não sei se você está com Bíblia aí na sua casa, se você está com Bíblia aí no seu colo. Mas se você estiver com Bíblia aí no seu colo, lá em Mateus capítulo 16, versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E aí Jesus fala o seguinte: vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Nesse texto, os escribas e fariseus se aproximam de Jesus para pedir de Jesus um sinal. Não conseguiam discernir os sinais do tempo a respeito do Messias, da vinda do Messias que já estava ali, perto deles, encarnado. Os fariseus não tiveram condição de discernir esse tempo, o tempo do Senhor, a plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus, com o verbo encarnado. Também em Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 29, apenas 29. Lucas 21, 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Verso 30, continuando. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus estava dando para eles ali uma dica. Assim como vocês conseguem perceber as estações, né, do ano, vocês também têm a capacidade, pelo meu espírito, de discernir os sinais dos tempos. Jesus estava dizendo: fiquem alertas, vigiem, mas não permitam com que o entretenimento, com que os problemas, as dificuldades dessa vida vos ceguem, vos tire a capacidade de discernir aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está realizando. Observa bem, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de crise tremenda, um tempo de crise na área da saúde, um tempo de crise na área econômica. Nós estamos vivendo esse tempo e isso é muito claro para nós. Mas o que a gente precisa discernir e perceber, que esse também é um tempo de Deus manifestar a sua glória, que esse também é um tempo de Deus manifestar o seu poder, para que nós, os que cremos, podemos dizer: o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, o Senhor ainda reina, Ele ainda é Senhor, Ele não abriu mão do seu plano, e Ele tem um propósito tremendo para o Brasil e para a sua vida, para a minha vida nesse tempo, em nome de Jesus. Observe que esse é um tempo de crise, esse é um tempo de dificuldades econômicas, mas esse também é um tempo que eu preciso discernir, é tempo de ouvir a Deus. É tempo de quebrantar o coração diante de Deus. É tempo de se arrepender. É tempo de se conectar com outras pessoas. É tempo de fazer alianças. É tempo de estar unido. É tempo de pensar no outro. É tempo de economizar. Mas também é tempo de semear. É tempo de se preparar. É tempo de se manter saudável. É tempo da gente ouvir e perceber aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está fazendo. Aleluia! O mundo inteiro está vivendo essa crise por causa do Covid-19. E ontem, irmãos, eu não sei você, mas lá em casa foi um dia de glória. Televisão ligada no programa do Descende, que coisa boa. Palavra, oração, louvor.
vinha uma palavra, vinha uma oração, vinha um louvor, e nós sendo edificados, nós sendo abençoados. Pastor Guto comentava aqui pela manhã, no café de domingo, a quantidade de pessoas que estavam assistindo o programa no mundo inteiro, quantos foram abençoados. No Brasil, milhares de pessoas foram abençoadas. Eu nunca vi isso, irmãos. Eu tenho 51 anos, eu nunca vivi isso, eu nunca experimentei um isolamento na minha vida, mas eu também ainda não vi um despertamento tão grande na vida da igreja. Eu ainda não vi pessoas orando como estão hoje, se dedicando à palavra como estão se dedicando hoje. Eu ainda não percebi isso, eu ainda não vi, mas hoje Deus faz com que os meus olhos percebam e vejam. Deus está trazendo um novo tempo, queridos. Deus está fazendo coisa nova no mundo inteiro. Deus está fazendo coisa nova no Brasil. Deus está fazendo coisa nova para a sua vida. Discirna o tempo, perceba o tempo. Se você estiver no lugar certo, se você estiver conseguindo discernir o tempo, se você conseguir discernir o propósito de Deus para a sua vida, as realidades mudarão, se transformarão. Deus tem coisa nova para você experimentar e viver. Falamos do lugar, falamos do tempo, e aí tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar, eu quero voltar. Discernir o tempo nos fará, irmãos, com que a gente persevere diante do Senhor, com que a gente espere o tempo do Senhor para nós. Olhem Simeão, vocês lembram de Simeão? Simeão, aquele velhinho que chegou lá no templo, exatamente no momento em que Maria e José estavam levando Jesus para serem apresentados. O Senhor tinha falado com Simeão que ele não partiria enquanto ele não visse a salvação do Senhor. Naquele dia, o Espírito de Deus traz o discernimento para Simeão. Simeão é agora, Simeão é hoje. Simeão vai até o templo e chega lá, ele vê o menino, toma o menino nos braços e declara: hoje pode liberar em paz o teu servo. Pode despedir em paz o teu servo, que os meus olhos já viram o rei, os meus olhos já viram a tua salvação. Quando nós, irmãos e irmãs, conseguimos perceber, discernir o tempo que Deus tem para a nossa vida, né, isso me dá condição de chegar primeiro. Isso me dá condição de colher os primeiros frutos. Isso me dá condição de aproveitar a melhor parte. Isso me dá condição de viver a promessa de Deus. Grava isso aí. Não é? Se eu consigo discernir o tempo que Deus tem para a minha vida, eu consigo chegar primeiro. Se eu consigo discernir, eu colho os primeiros frutos, eu aproveito a melhor parte, eu vivo a promessa de Deus. Assim, quando eu consigo discernir o lugar que Deus tem para a minha vida, isso traz confiança ao meu coração, isso traz provisão para a minha vida, isso traz milagre para a minha vida, porque quando eu estou no lugar certo, no tempo certo, Deus traz confiança à minha vida, Deus traz provisão para a minha vida, Deus traz milagres para a minha vida, e eu profetizo isso sobre você, eu profetizo sobre isso sobre a sua vida. Dá um glória a Deus aí, porque se você estiver no lugar certo, se você estiver no tempo certo, discernindo isso pelo Senhor, o Senhor trará convicção à sua vida, o Senhor trará provisão à sua vida, e você pode aguardar que milagres dos céus virão sobre você, em nome de Jesus. Você vai poder colher da melhor parte, da primeira parte, para a glória e honra do Senhor. Discernir o lugar, discernir o tempo, discernir o propósito. Porque vocês estão olhando para o alto? Porque vocês estão olhando aí para cima? Estão aguardando alguma coisa? Na assunção de Jesus, na subida de Jesus aos céus, Jesus conversa com os discípulos alguma coisa e depois começa então a subir diante deles. E conforme o Senhor ia subindo, eles também elevaram os céus, os seus olhos, e ali permaneceram até que o Senhor desapareceu da presença deles. Mas eles continuaram lá com os seus olhos fitos no alto, nos céus. E de repente 2 varões de branco chegaram, se aproximaram e perguntaram a eles: por que vocês estão olhando aí para os céus? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele também da mesma forma irá descer. Entenda a pergunta, querido. Não há problema a gente olhar para o céu. Precisamos olhar para lá.
Do alto vem o nosso socorro, não é? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Paulo, em suas cartas, ele diz: olhai para o alto, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima, lá onde Cristo está. Amém, é isso mesmo. Mas neste momento aqui, o que a gente percebe com os discípulos olhando para o alto, era uma inércia. O que a gente percebe é uma paralisia. O que a gente percebe na vida dos discípulos ali naquele momento, em que eles estão olhando para o alto, e que os anjos vêm e chamam a atenção deles, é que lhes faltou propósito. Havia ausência de propósito. Assim como um pouco antes, com a pesca, eles foram pescar, enquanto o Senhor tinha algo tremendo para eles. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas eles perderam o propósito, por isso voltaram a pescar. Não é? De que trata o propósito? O propósito trata da minha vida. O propósito trata da importância da minha vida. E se eu creio que Ele me criou, que Ele me chamou para Ele, o meu propósito de vida não tem fim em mim mesmo. O meu propósito de vida está no Senhor que me libertou, que me chamou, que me transformou, no Deus que mudou a minha história, a minha vida. Se eu vivo para mim mesmo, eu perco o meu propósito. Mas se eu vivo para o Senhor, eu cumpro os propósitos de Deus para a minha vida. O meu propósito deve ser para a glória de Deus, isso precisa estar claro em mim. O meu propósito, irmãos, de vida é muito maior do que apenas anseios pessoais meus, a realização de anseios pessoais meus. Os meus anseios por constituir uma família, meus anseios por filhos, um propósito de Deus para nós, propósito de Deus para a sua vida, vai muito além disso. Propósito de Deus para nós, para a nossa vida. Irmão, irmã, é muito maior do que você acordar pela manhã, trabalhar, comer, assistir TV, dormir. E nesse tempo de isolamento, o que mais a gente tem feito é isso, né? Tem gente que só está acordando, comendo, assistindo TV e dormindo, mais nada. Mas olha, tenha claro o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo. Discirna o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. O nosso propósito é muito maior. Nosso propósito é fazer com que outros o conheçam, assim como eu o conheço. E eu preciso investir a minha vida nisso, porque Ele me alcançou. Por que vocês estão aí olhando para o alto? Estão porventura sem propósito? Discirna o propósito de Deus para a sua vida. Este que subiu será o mesmo que daqui a um tempo vai voltar segundo a sua promessa. E enquanto isso, irmãos e irmãs, o Senhor tem agido e tem trabalhado. Eu preciso viver o propósito de Deus. Quando eu discerno o lugar, quando eu discerno o tempo, quando eu discerno o propósito de Deus para a minha vida, meu coração está habilitado para entender, para perceber essa revelação tremenda que o Senhor Jesus, em cada ponto aqui, liberou sobre a vida dos discípulos. Só que eles ainda não conseguiam perceber, ver, mas agora, discernido então o lugar, o tempo e o propósito, eles têm isso muito claro. Uma promessa estava para se cumprir, e essa promessa era o derramamento do Espírito Santo de Deus. Deus revela que era chegado o tempo de viver uma nova realidade na terra. Era agora o tempo de viver a realidade dos céus, uma nova dimensão espiritual, uma nova dimensão sobrenatural. Tudo o que Ele tinha prometido agora se cumpre. Não precisariam mais aqueles discípulos olhar para o alto, mas agora deveriam estar olhando para dentro, porque eles se tornariam templo do Espírito Santo de Deus. Não deveriam mais estar olhando para o alto, antes agora para dentro deles, porque o Espírito mesmo habitaria neles, dentro deles. A glória e o reino habitariam neles e faria neles toda a diferença para a glória de Deus. Percebe isso, meu irmão? Eu não preciso mais ficar olhando para o alto.
Eu preciso perceber aquele que vive em mim. Eu preciso perceber aquele que habita em mim. O Espírito Santo seria derramado. O Senhor Jesus declara: vão para a cidade de Jerusalém, discernam um lugar e esperem a promessa de meu Pai. Porque antes vocês foram batizados com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Não fiquem aí preocupados com o tempo disso ou daquilo. Quando é que essas coisas vão acontecer ou deixar de acontecer? Mas percebam, vocês receberão poder. O Espírito será derramado e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os fins dos tempos. Testemunhas do Senhor. Quando eu consigo discernir o lugar, o tempo e o propósito, a revelação do Senhor vem para a minha vida. O Espírito de Deus habita em mim e me capacita para viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Esse que é consolador, este que é dinamizador, este que é potencializador, esse que é fogo e poder, habita em mim, age em mim, habita em você, age em você, te capacitando para você ser testemunha diante de Deus, testemunha aonde você estiver, testemunha em todos os lugares. Deus deseja fazer uma grande obra na sua vida, no seu coração. Eu quero convidar os meninos do louvor aqui, porque nós já estamos chegando. A parte final aqui do nosso texto, da nossa ministração, e eu quero perguntar algumas coisas para você nessa manhã. Que manhã abençoada, que manhã de Deus para a nossa vida. Eu pergunto para você assim, querido, você que consegue discernir onde é a tua Jerusalém? Eu pergunto para você, você consegue discernir qual é o lugar onde você nesse tempo precisa estar e deve estar? Você está perto do Senhor ou você está longe do Senhor? Porque o Senhor tem uma obra para fazer e para realizar na sua vida. Primeiro lugar onde você deve estar é no coração de Deus. Primeiro lugar onde você deve estar, querido. Primeiro lugar onde você deve estar é no coração de Deus. É no centro da vontade de Deus. Então esteja neste lugar hoje, em nome de Jesus. Esteja no centro da vontade de Deus. Vai para lá, caminha para lá. Os céus estão te impulsionando para este lugar, para o centro da vontade de Deus. E não importa aonde você more, não importa em que circunstância você esteja, no vale, no deserto, no alto, no baixo, em Petrópolis ou em qualquer um outro lugar, se eu estiver no centro da vontade de Deus, o meu lugar físico vai ser um reflexo dos céus na minha vida. E ali o Senhor me abençoará. Eu só não posso estar no lugar errado. Eu só não posso estar num lugar pensando que estou certo naquele lugar, quando na realidade Deus tem um outro propósito, uma outra direção para a minha vida. Eu preciso estar no lugar certo e no tempo certo. Preste atenção, Deus não se atrasa. Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez você tenha pensado que nesse tempo Deus está atrasado em relação a você. Que Deus tenha se esquecido de você, ou tenha abandonado você. Mas perceba esse tempo. Perceba esse tempo, querido, não como uma condição ruim, não como uma condição pecadora, não como uma condição pessimista, não é? Mas entenda esse tempo como um tempo de Deus realizar os propósitos dele para você. Como um tempo de Deus fazer coisas grandes na sua vida. Deus nos privou de algumas coisas. Deus nos privou de nos abraçarmos. Deus nos privou nesse tempo da gente se relacionar aqui, de estar presente nos cultos. Deus nos privou de estarmos em aglomerações. E a gente, como brasileiro, a gente gosta tanto disso. Mas não olhe só esse lado. Sabe, veja aquilo que você pode ganhar. Às vezes é necessário a gente ir para o nosso cantinho. Às vezes é necessário a gente ficar sozinho. Às vezes é necessário a gente ter algumas posturas, tomar algumas outras decisões na nossa vida. Discirna esse tempo para você.
Veja de que maneira você pode ser relevante nesse tempo que Deus tem para você. Algumas portas se fecharam, mas outras portas estão abertas. E Deus quer fazer coisas extraordinárias. Aproveite essas portas que estão abertas para você fazer diferença em nome de Jesus. Perceba o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito dele para você. O propósito do Senhor para você não foi esquecido. Desde antes de você nascer. Desde quando você ainda estava no ventre da sua mãe, mesmo ainda quando os seus ossos ainda estavam informes, não tinham sido de todo formados, Deus já separou, já escolheu, e tem um propósito para você em amor. Ele te santificou em amor, Ele separou você para Ele em amor, Ele predestinou você para Ele em amor, Ele tem um propósito para a sua vida já. Discerna esse propósito. Nosso propósito vai muito além da gente apenas viver ou sobreviver, porque aquilo que Deus nos dá, porque aquilo que o Senhor nos oferece é vida, vida com qualidade, é vida abundante para a glória de Deus. Quando eu consigo perceber isso, o Espírito do Senhor vem e me enche, me potencializa, me abençoa sobremaneira. Nós seremos testemunhas daquilo que Jesus tem feito. Seremos testemunhas daquilo que Jesus tem realizado. E Deus está chamando você também para agora, cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, sim. Mas o Espírito está sendo derramado hoje. E todas as vezes que alguém clama a Ele, fala com Ele: Senhor, me dê do seu Espírito. E o Senhor vem e derrama do seu Espírito sobre nós. Hoje Ele quer derramar do Espírito dEle sobre você, para que você viva todo o propósito, para que você viva toda a direção de Deus para a sua vida, para que você seja uma testemunha fiel, em nome de Jesus. Essas coisas mudam a nossa vida, porque é muito ruim estar no lugar errado. Como é ruim estar no lugar errado. Como é ruim, meu irmão, minha irmã, estar no tempo errado, ou não perceber o tempo das coisas, estar alheio ao tempo das coisas. Como é ruim viver nessa vida sem propósito. Deus quer alcançar você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar o seu coração. Que você tenha sido edificado e impactado por essa palavra hoje, no nome de Jesus. E se você, meu irmão, minha irmã, deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, faça isso em nome de Jesus. Aí mesmo, na nossa página do YouTube, tem um link. Tem um link, clica nesse link, você vai ser direcionado para uma ficha de decisão. Se você está se decidindo ser batizado, se você está se decidindo se tornar membro da igreja, se você está se decidindo fazer uma aliança com Jesus, para que Ele traga as clarezas, para que Ele traga os discernimentos necessários, para você ter uma vida relevante hoje, faça isso em nome de Jesus. Você não é um apagadão qualquer, você não é um cabeção qualquer, você não é uma pessoa qualquer, mas você é uma pessoa que Deus escolheu, que tem um propósito para você, e você será relevante nesse tempo, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém?